texto A Função do Dogma na Investigação Científica de Thomas Kuhn fala a respeito da ciência, fala a respeito de paradigmas. Mas o que é um paradigma? Bom, o paradigma é um padrão, e Thomas Kuhn deixa bem claro que os paradigmas criados não precisam necessariamente ser permanentes. E para Thomas Kuhn, paradigma é um resultado científico fundamental que inclui ao mesmo tempo uma teoria e algumas aplicações exemplares aos resultados das experiências e da observação. Bom, em seu texto, ele fala a respeito de várias teorias, vários autores. Ele fala sobre a teoria da eletricidade, ele fala sobre Newton. Ele diz que a característica mais extraordinária da educação científica é que ela está sendo feita por meio de manuais, obras escritas especialmente para estudantes. Thomas Kuhn nasceu em 1922. Foi um físico norte-americano e estudioso primordial no ramo da filosofia da ciência. Foi importante na medida que estabeleceu teorias que desconstruíam o paradigma objetivista da ciência. Nasceu em Ohio, ingressou na universidade, onde fez o curso de física. Dessa universidade recebeu o título de mestre e doutor. Posteriormente, Kuhn aprofundou seu pensamento em livros como Reconsiderando os Paradigmas, de 1974, Teorias do Corpo Negro e Descontinuidade Quântica, 1894, de 1912, que foi criado em 1979. Kuhn morreu em 1996. Thomas Kuhn foi um daqueles pesquisadores da filosofia da ciência que defenderam o contexto da descoberta, o qual privilegia os aspectos psicológicos, socioeconômicos e históricos como relevantes para a fundamentação e a evolução da ciência. Para Kuhn, a ciência é um tipo de atividade altamente determinada, que consiste em resolver problemas, como um quebra-cabeça, dentro de uma unidade metodológica chamada paradigma. Este, apesar de sua suficiente abertura, delimita os problemas a serem resolvidos em determinado campo científico. É ele que estabelece o padrão de racionalidade aceito em uma comunidade científica, sendo, portanto, um princípio fundante de uma ciência para a qual são treinados os cientistas. O paradigma caracteriza a ciência normal. Essa se estabelece após um tipo de atividade desorganizada, que tenta fundamentar ou explicar os fenômenos ainda em um estágio que Kuhn chama de místico ou irracional. É a pré-ciência. A ciência normal também ocorre quando a ruptura de substituição de paradigmas, o que não significa voltar ao estágio de pré-ciência, é que dentro de um modelo ocorrem anomalias ou contra-exemplos que pode colocar em dúvida a validade de tal paradigma. Se esse realmente se torna insuficiente para submeter as anomalias à teoria, já que à vista de um ângulo ela pode se tornar um problema, ocorre que Kuhn denomina de ciência extraordinária ou revolucionária, que nada mais é do que a adoção de um outro paradigma, isso é, a visão de mundo. Isso ocorre porque dentro de um paradigma há expectativas prévias. Por isso, os cientistas não buscam descobrir como entendiam os pensadores o contexto de justificação, nada mais simplesmente adequar teorias a fatos. Quando ocorre algo diferente nesse processo, isso se deve a fatores subjetivos, como a incapacidade técnica profissional, ou a inviabilidade técnica dos instrumentos, ou ainda a necessidade de real substituição do paradigma vigente. Para isso, os cientistas usam hipóteses para tentar manter o paradigma. Um dos principais temas que o Kuhn tenta abordar em seu texto é sobre as relações existentes dos dogmas entre as diversas teorias de pesquisadores e suas revoluções. Embora exista uma opinião corriqueira de que a pesquisa científica e o dogma eles não se misturam. O dogma ele tem um significado de constituir qualquer pressuposto que se aceita sem discussão. No caso, um religioso, digamos, é o exemplo do dogma da Santíssima Trindade. Em seu texto, Kuhn fala que para entendermos as ciências é preciso entender sua prática e o seu funcionamento de seus mecanismos. É compreender o comportamento do cientista
suas atitudes e suas decisões. Foi a partir dessa compreensão da prática do cientista que Thomas Kuhn ele desenvolveu os mecanismos internos da ciência. Para ele, as ciências evoluem através de um paradigma. É por meio dos paradigmas que os cientistas eles buscam respostas para os seus pressupostos das ciências, pois o paradigma ele também coloca questões e soluções para os cientistas em diferentes formas. A prática científica, ao fomentar leis, teorias, explicações e aplicações, criam modelos que fomentam as tradições científicas. Segundo Kuhn, os paradigmas são as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções para esses cientistas. No caso, digamos, a física de Aristóteles, que ela foi aceita durante por mais de 1000 anos, a astronomia copernicana, a teoria da relatividade de Einstein. O conceito de paradigma para Kuhn surgiu logo depois que ele começou a ter suas experiências como cientista. Ele percebeu que a prática científica é uma tentativa de forçar a natureza a se encaixar dentro de limites pré-estabelecidos. Digamos, é tentar forçar as ciências de sua própria natureza, esquemas conceituais fornecidos pela educação profissional. Na ausência de um paradigma, todos os fatos significativos são pertinentes ao desenvolvimento de uma ciência. Para Kuhn, a ciência normal é, digamos, uma competição entre diversas concepções da natureza distintas. Ele fala que a ciência normal não se desenvolve por acumulação de descobertas, e sim pela evolução dela, pelo melhoramento dela, ou seja, a evolução dos paradigmas. Por exemplo, a teoria geocêntrica de Ptolomeu falava que a Terra era o centro da Terra. Mais tarde, veio a teoria heliocêntrica de Copérnico, que falou que o Sol era o centro do universo, ou que nem antes a teoria gravitacional de Einstein. Ela foi melhorada para a teoria da relatividade. Essas transformações de paradigmas são evoluções científicas, o que torna melhor. Para Kuhn, a ciência normal ela é baseada de pesquisas efetuadas devido a conquistas no passado. Essas conquistas elas são bem aceitas na comunidade científica e atraem vários cientistas em várias áreas particulares que possuem duas características em comum. A primeira é que essas conquistas elas atraem os cientistas em torno de uma atividade ou teoria. A segunda afirma que suas realizações estão abertas para qualquer cientista efetuar uma espécie de problemas, resolver ou problematizar ela. Os cientistas que compartilham o mesmo paradigma, eles estão comprometidos com as mesmas regras e padrões estabelecidos pela prática científica. A ciência normal ela é baseada no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Esse grande parte do pressuposto deriva da disposição da comunidade para defender ele. Kuhn ainda afirma que o paradigma ela é uma rede de compromissos ou adesões conceituais, teóricas, metodológicas e instrumentais compartilhados por esses cientistas. O paradigma é o que faz com que um cientista seja membro de uma determinada comunidade científica. Através da educação, o jovem adquire esquemas conceituais para a sua atividade. Os cientistas, eles são dependentes da condição social de ser influenciado por valores, crenças enormes aceitos pela comunidade científica. Elas resistem a mudanças e elas não têm um ideal de verdade. Eles veem o paradigma através de manuais, que são livros escritos por estudantes, como por exemplo o Copérnico e o Ptolomeu e o Newton e o Descartes.
eles tinham ideias opostas entre si, mas seus livros falavam da mesma coisa. Esses manuais, eles apresentam desde o começo soluções concretas de problemas que a profissão aceita como paradigma. Esses cientistas, eles são solucionadores de quebra-cabeças, como um jogador de xadrez, e a adesão induzida pela educação é o que lhe dá regras do jogo que se pratica no seu tempo entre si. Então, por exemplo, existem várias teorias sobre como a gente surgiu. Lá no século XVIII, a gente tinha a teoria da biogênese, que falava que a vida ela é gerada espontaneamente. Esse paradigma ele era aceito pelo Aristóteles. Mais pra frente, o Francisco Red ele falou que não, que nós temos a teoria da biogênese. Segundo a vida pode surgir, só pode surgir através de outra pré-existente. Hoje em dia, nós ainda temos a teoria do criacionismo e da panspermia cósmica. O criacionismo afirma que a vida ela só vem a partir de um criador divino. E a panspermia cósmica ela fala que a nossa vida ela vem dos seres de outros mundos. Com isso concluo, Thomas Kuhn viu o dogma como algo contraditório, porém necessário. Da mesma forma que provoca resistência e limitação, convenciona regras de como o jogo deve ser jogado. Ou seja, no desconhecimento do dogma vigente, se revela aos cientistas o que devem procurar e, através dele, tem-se as bases para prever o que se quer encontrar. E acontecendo de não haver forma de explicar determinado fenômeno pelas regras deste dogma, a crise se instala e novos paradigmas surgem para tentar explicá-lo. Assim que o paradigma é aceito pela comunidade científica, torna-se um novo dogma vigente. Esta forma de organizar o estudo do conhecimento científico permitiu o crescimento eficiente das ciências, comprovando ao nível social o preceito metodológico de Francis Bacon. A verdade emerge mais rapidamente a partir do erro do que da confusão.